Algumas noites, câmeras acabam registrando coisas que simplesmente não parecem humanas. Em várias gravações, dispositivos de vigilância flagraram entidades com aparências verdadeiramente assustadoras. Número 1. Turista e a criatura na estrada. Um turista estava dirigindo de volta para o hotel, tarde da noite, em alguma região do Peru, quando sua câmera registrou algo inesperado à beira da estrada. Era uma figura pálida, com formato humano, completamente imóvel no escuro. A aparência lembrava muito o que muitas pessoas descrevem como um skinwalker. Mais tarde, o turista comentou que, se aquela criatura tivesse começado a persegui-los, a situação poderia ter terminado de forma muito diferente e possivelmente perigosa. Número 2. Presença inumana no escritório à noite. No México, um segurança de escritório trabalhava no turno da madrugada e acabou pegando no sono em sua mesa. Um barulho repentino o acordou. Ao abrir os olhos, ele percebeu que havia algo parado bem na sua frente. A criatura tinha pele pálida e um corpo humanoide extremamente fino. Sua aparência lembrava bastante o chamado Rake. Em seguida, ele notou algo ainda mais estranho. A figura não estava andando, apenas parada, completamente imóvel. Em vez de sair correndo, ele decidiu observar por alguns instantes, tentando entender o que estava vendo. Depois de algum tempo, recuou lentamente para chamar ajuda. Porém, ao retornar ao local, a entidade havia desaparecido sem deixar qualquer rastro. Número 3. Criatura registrada em hospital. Uma gravação de câmera de segurança em um hospital no Brasil capturou algo fora do comum. Tudo parecia normal, e por volta de 15 segundos de vídeo, um funcionário pode ser visto saindo do local. Mas logo atrás dele, uma criatura aparece saindo de um dos quartos, como se estivesse seguindo seus passos. Ela se movia de forma cautelosa, quase como se estivesse tentando não ser notada por ninguém. Parecia procurar alguém específico. A gravação chamou bastante atenção, embora ainda existam pessoas que duvidem da sua autenticidade. Número 4. Goblin pálido. Na Colômbia, um morador percebeu algo estranho do lado de fora de sua casa e decidiu gravar. Uma pequena figura pálida estava a certa distância. Ao focar melhor, a forma lembrava uma espécie de criatura semelhante a um goblin. O rosto era, sem dúvida, a parte mais perturbadora. Após alguns instantes, o ser simplesmente se afastou e desapareceu completamente, sem fazer qualquer som ou deixar pistas de que esteve ali. Número 5. Formas escuras que mudam. Em uma pequena cidade no México, câmeras de segurança registraram algo incomum durante a noite. As imagens mostram duas pequenas figuras escuras se movendo pelo chão. O problema é que suas formas não são definidas. Elas parecem mudar e se distorcer enquanto se deslocam. Sem contornos claros, fica quase impossível identificar o que eram. E justamente essa falta de definição abriu espaço para interpretações assustadoras, tornando o vídeo ainda mais inquietante. Número 6. Os cães perceberam primeiro. Um homem notou que seus cães estavam extremamente agitados, algo fora do comportamento normal deles. Desconfiado, ele decidiu verificar as câmeras de segurança. Nas imagens, apareceu uma grande figura humanoide próxima à propriedade. Seus dedos eram longos e finos, e seu rosto não parecia humano. O jeito como se movia era estranho, rígido, quase artificial. A criatura permaneceu ali por alguns instantes, fazendo pequenos movimentos, até desaparecer repentinamente. O homem acredita que os cães sentiram a presença antes dele e acabaram espantando a entidade. Número 7. Intruso pálido no quintal. No dia 12 de janeiro de 2026, uma família olhou para o quintal e viu algo que os deixou profundamente perturbados. Uma criatura humanoide pálida caminhava próxima à casa.
Não tinha traços faciais definidos, nem características visíveis. Apenas uma superfície lisa, como uma pele sem detalhes. Em certo momento, ela estendeu o braço em direção a uma janela, mas o vidro fechado impediu qualquer acesso. Posteriormente, o vídeo acabou publicado na internet, e muitos afirmaram que a criatura parecia com a lenda urbana conhecida como Rake, possivelmente vinda de uma área de mata próxima. Número 8. Luz flamejante no céu. Uma câmera de segurança registrou uma luz estranha brilhando e se movendo pelo céu durante a noite. Não parecia uma estrela cadente, nem uma bola de fogo comum. A luz flutuava e se deslocava lentamente, como se não fosse afetada pela gravidade. Após alguns instantes, ela começou a se mover em direção a uma área de mata próxima e desapareceu entre as árvores. Moradores da região, assim como o dono da casa, acreditaram que poderia se tratar de uma bruxa viajando na forma de luz. O fenômeno nunca voltou a acontecer, mas deixou quem presenciou bastante inquieto. Número 9. Criatura na floresta em Reconquista, Santa Fé. Um segurança compartilhou imagens perturbadoras captadas enquanto patrulhava um parque florestal tarde da noite. O vídeo mostra uma figura humanoide escura sentada no chão, curvada, lambendo as próprias mãos. Sua forma era incomum, alta, magra e com movimentos que não lembravam nenhum animal conhecido. Alguns espectadores disseram que parecia um lobisomem, enquanto outros acreditam que poderia ser um dogman, ou até mesmo um críptido totalmente desconhecido. E você, o que acha disso? Número 10. Pequeno humanoide na floresta. Em uma pequena cidade da Califórnia, imagens de uma câmera de trilha surpreenderam os moradores locais. O vídeo mostrava um pequeno humanoide caminhando tranquilamente entre as árvores durante a noite. Seu tamanho e formato não correspondiam a nenhum animal conhecido. Algumas pessoas da região acreditam que ele se comportava de forma inteligente e até manipuladora, sendo capaz de distrair ou confundir quem cruzasse seu caminho, chegando até a pegar objetos dessas pessoas. Verdade ou não, o vídeo mostra claramente algo pequeno e não humano se movendo pela floresta, cuja identidade permanece um mistério. Número 11. Criatura que anda em 4 patas. Uma câmera externa registrou uma figura estranha se movendo por uma calçada silenciosa durante a noite. Inicialmente, ela estava andando com 4 apoios, como um animal. Mas, de forma surpreendente, levantou-se e passou a caminhar sobre 2 pernas. Depois disso, seguiu normalmente pela rua, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Essa transição repentina foi o que mais chamou a atenção no vídeo. Número 12. Figura vestida de branco. Certa noite, um homem olhou pelas frestas da janela e ficou completamente paralisado. Do lado de fora, havia uma figura vestida com uma espécie de vestido branco, velho e rasgado. O cabelo estava bagunçado, caindo de forma desordenada sobre os ombros. O rosto parecia artificial, quase como algo saído de um filme de terror, e os olhos transmitiam uma sensação vazia e perturbadora. Tentando não fazer barulho, ele puxou as cortinas lentamente, esperando que aquela presença simplesmente fosse embora. A gravação termina logo depois. Número 13. Filmagem misteriosa. Uma garota viu uma sombra escura do lado de fora de sua janela e decidiu sair para verificar, achando que poderia ser alguém em situação de rua. Em poucos segundos, sua vizinha também apareceu, sentindo que algo estranho estava acontecendo. Juntas, elas viram uma figura alta e escura, completamente imóvel na noite. Não parecia humana, e ninguém conseguiu explicar o que era. Após esse evento, as 2 casas passaram a registrar atividades incomuns. Portas abrindo sozinhas, objetos se movendo e uma constante sensação de estarem sendo observadas. Era como se aquela entidade tivesse marcado o local.
Até hoje, moradores relatam a sensação de estarem sendo observados depois que escurece. Número 14. O verdadeiro Rake. Braços e pernas longos, pele pálida. Tudo indicava apenas uma coisa: um Rake. Enquanto atravessava um campo, a criatura virou a cabeça e olhou diretamente para a câmera em um momento extremamente assustador. Era como se soubesse que estava sendo observada. Quem gravou disse que antes tinha dúvidas sobre essas criaturas, mas depois desse registro, passou a acreditar que existe algo nas florestas que ainda não compreendemos. Mesmo sem saber quem fez a gravação, o vídeo chamou a atenção de entusiastas do sobrenatural no mundo inteiro. Número 15. Novo registro de Nightcrawler. Uma noite, um homem não conseguiu dormir porque seu cachorro não parava de latir. No dia seguinte, resolveu verificar as câmeras de segurança para entender o motivo. O que ele encontrou não fazia sentido. A gravação mostrava apenas um par de pernas correndo pelo quintal. Não havia parte superior do corpo, nem cabeça, nem tronco. Apenas pernas se movendo rapidamente. O cachorro aparece reagindo claramente assustado. Em poucos segundos, as pernas atravessam o quintal e desaparecem. Número 16. Criatura de múltiplos membros na estrada. Um homem compartilhou imagens de sua câmera veicular que rapidamente chamaram a atenção. No vídeo, uma criatura estranha atravessa a frente do carro. Ela parecia ter vários membros e 3 caudas longas, semelhantes a chicotes, se movendo atrás dela. Inicialmente, muitos acreditaram que fosse algo criado por computador. Mas logo começaram a surgir outros vídeos mostrando a mesma criatura em diferentes locais. Parques, ruas vazias e até dentro de um depósito, onde parecia perseguir alguém. Se fosse encenação, por que relatos semelhantes continuam surgindo em lugares distintos? Número 17. Criatura com chifres na parede. Certa noite, um morador olhou para fora e percebeu algo grande grudado na parede de sua casa. A criatura tinha um formato incomum, com estruturas parecidas com chifres saindo do corpo. À primeira vista, lembrava uma mariposa gigante, mas os detalhes a tornavam muito mais estranha do que qualquer inseto comum. O mais inquietante era que ela não se movia. Permanecia completamente imóvel, como se fosse parte da própria parede, lembrando uma espécie de gárgula viva. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser apenas um inseto raro, ou até um efeito causado pelo ângulo da câmera. E você, o que acha? Número 18. Observando da escuridão. Em algum lugar da Indonésia, uma mulher ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa durante a noite. Decidiu pegar a câmera e verificar. Conforme se aproximava, percebeu algo espiando por trás de um canto. A figura tinha um rosto largo e uma expressão perturbadora. A maior parte do corpo permanecia escondida, mas era evidente que estava observando atentamente. A mulher deu mais alguns passos, tentando enxergar melhor. Foi nesse momento que a figura avançou de repente, como se estivesse prestes a correr em direção a ela. Exatamente nesse instante, o vídeo termina, sem qualquer explicação do que aconteceu depois. Número 19. Criatura agachada na noite. Tarde da noite, um homem percebeu um movimento do lado de fora do seu quarto e resolveu conferir as gravações da câmera. O que ele viu o deixou desconfortável. Uma criatura pálida caminhava lentamente pela rua. Em certo momento, ela parou, se agachou e começou a observar o chão, como se estivesse procurando algo. Em um instante rápido, seu rosto ficou parcialmente visível. Era a primeira vez que ele via algo assim perto de sua casa. Após algum tempo, a criatura se afastou e desapareceu. Número 20. Criatura de Natal. Na Califórnia, pouco antes do Natal de 2025, um homem parou o carro para admirar uma casa decorada. Um enfeite específico chamou sua atenção, pois parecia estranho. Enquanto observava, o objeto se mexeu e saltou.
Naquele momento, ficou claro que não era um enfeite, mas sim uma criatura viva que estava camuflada entre as decorações. O homem ficou chocado. A gravação mostra a criatura desaparecendo pelo quintal, transformando um cenário festivo em um encontro assustador com algo desconhecido. Número 21. Criatura de Grusselbach. Próximo a Grusselbach, na Alemanha, perto de Fulda e do chamado Outpost Alpha, um casal instalou uma câmera de segurança após o cachorro começar a latir sem parar durante a noite. As imagens revelaram uma figura escura parada bem em frente ao animal. A criatura tinha orelhas pontudas e dentes afiados, lembrando um vampiro. O casal ficou apavorado, sem saber se aquilo era algo demoníaco ou se tinha ligação com histórias da Guerra Fria e supostas atividades extraterrestres na região. A figura apareceu por poucos instantes antes de desaparecer nas sombras, deixando uma sensação perturbadora. Número 22. Mistério da estrela que caiu. Uma câmera de campainha registrou um evento impressionante, que parecia uma estrela se partindo e atingindo um carro. Antes disso, moradores relataram ter visto um objeto em forma de disco cruzando rapidamente o céu. No vídeo, uma luz intensa desce como uma estrela cadente e atinge o veículo estacionado. As chamas surgem imediatamente. Relatos indicaram que havia alguém dentro do carro, mas após o impacto, a pessoa desapareceu. Na internet surgiram várias teorias, desde abdução alienígena até explicações naturais, mas ninguém conseguiu determinar o que realmente aconteceu. Número 23. Aviso dos cães. Um homem percebeu 2 cães agindo de maneira estranha enquanto voltava para casa. Eles encaravam um ponto fixo, latiam e recuavam, claramente assustados. Ele tentou procurar algo, mas não viu nada. O que quer que fosse, parecia estar se aproximando. De repente, os cães correram de volta em direção a ele em pânico. Ele gravou o momento, e as imagens mostram claramente o comportamento inquieto dos animais. Internautas discutem o que poderia ter causado aquilo. Alguns falam em espírito, outros em criatura escondida, ou algo totalmente desconhecido. O fato é que os cães perceberam antes de qualquer humano. Número 24. Foto assustadora no quintal. Durante uma visita a parentes em Hidalgo, no México, uma garota começou a ouvir um lamento estranho durante a noite. Ela procurou ao redor, mas não encontrou nada. O som continuou se repetindo todas as noites, ficando cada vez mais perturbador. Nervosa, decidiu tirar fotos da área de onde o barulho parecia vir. Ao analisar as imagens, encontrou algo assustador. Uma figura semelhante a uma bruxa, posicionada sobre o galho de uma árvore, encarando diretamente a câmera. A experiência a deixou abalada, e ela se afastou na manhã seguinte. Aquela única foto foi suficiente para convencê-la de que havia algo paranormal ali. Número 25. Ladrão capturado na varanda. Um morador começou a perceber que dinheiro estava desaparecendo de sua casa. Inicialmente pensou que fosse distração, mas como continuou acontecendo, decidiu instalar câmeras. As gravações mostraram uma pequena figura branca se movendo pela varanda. Às vezes parecia flutuar, outras vezes andar normalmente. Em alguns momentos surgia em um ponto, desaparecia e reaparecia em outro. Não havia nenhuma pessoa por perto. Após analisar os vídeos, o dono da casa passou a acreditar que se tratava de um duende, uma criatura mítica conhecida por entrar em casas e roubar dinheiro. Até hoje, o caso não tem explicação. Número 26. Figura de cabeça alongada. Durante uma conversa, alguém comenta: "Isso pode ser um alienígena." E a resposta vem sem hesitação: "Sim, pode ser mesmo." Em Compton, Califórnia, certa noite, uma mulher decidiu verificar sua câmera de segurança após notar um movimento estranho do lado de fora de sua casa. O vídeo mostrava uma figura passando pela varanda. O detalhe mais estranho era a cabeça, alongada, com um formato fora do normal.
O corpo também não parecia humano. A figura se moveu calmamente até desaparecer na escuridão. O vídeo dura apenas alguns segundos e nenhuma outra câmera da região registrou algo parecido. Mesmo assim, o registro viralizou, acumulando milhões de visualizações e diversas teorias sobre o que realmente foi capturado. Número 27. Perseguição inumana. Um homem estava dirigindo para o trabalho quando percebeu algo no espelho lateral do carro. No início, pensou que fosse apenas uma sombra, mas ao olhar melhor, viu claramente uma pequena figura pálida correndo atrás do veículo. O rosto era perturbador e a criatura parecia se mover com rapidez e intenção, como se estivesse tentando alcançá-lo. Sem entender o que estava acontecendo, o motorista manteve o foco na estrada e continuou dirigindo, até que a figura desaparecesse completamente de vista. Número 28. Criatura pálida no quintal. Em junho de 2015, uma pessoa começou a ouvir sons estranhos de animais vindos do quintal. Ao investigar, percebeu um barulho vindo do telhado. Foi então que viu algo inesperado. Uma criatura assustadora. O homem ficou visivelmente abalado com a aparência dela. O ser era pálido, praticamente sem pelos, com um corpo incomum. A parte inferior lembrava de um humano, mas a cabeça era pequena e alongada de forma estranha. Ao perceber que havia sido visto, a criatura ficou imóvel por um momento, como se tivesse congelado, e depois fugiu rapidamente. Número 29. Cachorro que virou homem. No ano de 2024, uma câmera de segurança em um quintal registrou algo muito estranho. Inicialmente, parecia apenas um cachorro correndo rapidamente pela imagem. Porém, no meio do movimento, a forma começou a mudar. Em vez de continuar como animal, a figura passou a parecer um homem adulto correndo na mesma direção. Alguns acreditam que possa ter sido manipulação de imagem ou falha na gravação. Outros pensam que algo foi captado no exato momento em que se transformava. E você? O que acha que aconteceu nesse vídeo? Número 30. Pequenas figuras no celeiro. Tarde da noite, uma câmera de segurança em uma fazenda registrou um movimento próximo ao celeiro. Quando a família analisou as imagens, viu pequenas figuras andando rapidamente pela área. Eram muito pequenas, mas claramente se moviam sobre duas pernas. Seus movimentos eram meio bruscos, porém coordenados, como se estivessem trabalhando juntas. Elas permaneciam próximas às sombras e não se moviam de forma aleatória. Depois de ver o vídeo, a família evitou chegar perto do celeiro por um bom tempo. Número 31. Figura pálida e inumana. Uma câmera registrou uma figura pálida caminhando por uma calçada silenciosa durante a noite. O corpo parecia sem pelos e os braços e pernas eram anormalmente longos. Muitos espectadores disseram que a aparência lembrava descrições do Reiki. Já os céticos argumentaram que poderia ser uma encenação ou alguém usando fantasia. Qual dessas hipóteses você considera mais provável? Ou tem outra explicação? Número 32. Observador pálido no quintal. Em 2017, um homem começou a ouvir sons estranhos vindos do quintal durante a noite. Sentindo-se inquieto, mas curioso, ele colocou um tablet próximo à janela para gravar o que estivesse acontecendo. Depois, ao revisar as imagens, ficou chocado. Um humanoide pálido estava no quintal. A postura lembrava a de uma pessoa, mas havia algo errado. A pele era extremamente clara e os traços faciais pareciam distorcidos e irregulares. A figura não demonstrava pressa nem medo. Ficou ali parada por um tempo antes de simplesmente sair do campo de visão. Número 33. Visitante de cerca de 60 centímetros. Em novembro de 2025, uma câmera de segurança doméstica registrou algo incomum ao lado de uma casa. Na gravação,
aparece um pequeno humanoide com cerca de 60 centímetros de altura, orelhas pontudas e olhos brilhantes e reflexivos. A criatura parecia perceber a presença dos gatos no quintal e reagia a eles. Em certo momento, parecia tentar se aproximar, mas não conseguiu. Após uma breve pausa, saiu correndo rapidamente e desapareceu. Número 34. Raposa atravessando a cerca. Em uma área rural de Londres, uma câmera ativada por movimento registrou algo estranho por volta de 1h da madrugada. Uma raposa entrou no quintal, onde o dono costumava deixar comida e água. O animal caminhou normalmente, mas em determinado momento simplesmente desapareceu. Não pulou, não virou, não houve corte na gravação. Foi como se tivesse atravessado algo invisível. O registro não apresentou falhas, e o dono garantiu que o vídeo não foi editado. Número 35. Criatura rastejante em alta velocidade. Há cerca de 6 anos, um grupo de investigadores paranormais instalou uma câmera em uma área abandonada, esperando registrar alguma atividade incomum. O que eles não esperavam era o que apareceu nas imagens. O vídeo mostra uma criatura fina e misteriosa se movendo sobre 4 apoios com uma velocidade impressionante. Ela atravessa o enquadramento rapidamente, dificultando a visualização de detalhes claros sobre sua forma ou características. O movimento parecia completamente fora do normal, difícil de comparar com qualquer animal conhecido. Para quem acompanha fenômenos paranormais, esse registro foi considerado uma possível evidência de algo desconhecido passando diante da câmera. Número 36. O assobiador da montanha. Um homem acampando nas montanhas Apalaches registrou algo perturbador em sua cabana. Ele estava sozinho quando começou a ouvir assobios suaves ao seu redor. No início, pensou que fosse o vento, mas o som não se comportava de maneira natural. Os moradores locais chamam isso de assobiador. O som nunca vinha de um único ponto. Quando ele caminhava, o som acompanhava seu ritmo. Quando parava, tudo ficava em silêncio. Guardas florestais sugeriram que poderia ser eco ou animais, mas o homem acredita que era algo completamente diferente. Número 37. Alienígena captado por câmera de trilha. No ano de 2025, autoridades florestais instalaram uma câmera após o desaparecimento de vários cervos. A suspeita era de um predador. Eles deixaram alimento e aguardaram. Quando um cervo apareceu para se alimentar, tudo parecia normal, até algo inesperado acontecer. Um objeto semelhante a uma nave surgiu silenciosamente na imagem, atravessando o cenário sem emitir qualquer som. Não havia registros de voos ou atividades militares naquela noite. A gravação levantou teorias de que alienígenas poderiam estar capturando animais ou que perceberam a câmera, mas optaram por não interferir. De qualquer forma, o registro permanece sem explicação. Número 38. Sombra inquietante. Uma mulher estava analisando imagens de sua câmera de segurança, enquanto comentava casualmente sobre o clima agradável sem sol. De repente, uma sombra escura atravessou rapidamente a tela. Aquilo era estranho, pois não havia luz solar para projetar uma sombra e nada aparecia no céu. Ela reviu o momento várias vezes, mas não conseguiu identificar o que era. Minutos depois, um vizinho faleceu de forma inesperada. Desde então, ela acredita que aquilo não era algo comum, mas sim uma espécie de presságio, como uma figura semelhante à morte passando rapidamente diante da câmera. Número 39. Alma capturada no hospital. Esse caso aconteceu há quase 3 anos. Um segurança de hospital fazia sua ronda normalmente, iluminando corredores vazios com uma lanterna. Tudo parecia tranquilo. Porém, ao revisar as imagens depois, algo estranho apareceu. Uma névoa branca e fina subia lentamente antes de desaparecer no ar. Não havia neblina naquele dia. Coincidentemente, um paciente havia falecido naquele mesmo período.
Muitos acreditam que a gravação capturou o momento em que a alma deixou o corpo. Número 40. Rosto assustador na árvore. Uma mulher que trabalhava em um escritório percebeu algo estranho do lado de fora da janela de sua sala. Ao olhar para uma árvore próxima, ficou completamente paralisada. No tronco, havia algo que parecia um rosto, seja formado naturalmente ou esculpido. Mas não era qualquer rosto. Tinha olhos profundos, uma boca em expressão tensa e parecia estar olhando diretamente para ela. A sensação era extremamente desconfortável, como se a árvore estivesse viva e consciente de sua presença. A experiência a deixou abalada por dias, levando-a a questionar se aquilo era imaginação ou se a natureza poderia esconder algo além do que percebemos. Número 41. Raposa desaparece misteriosamente. No dia 1º de julho do ano passado, uma câmera de segurança em uma rua tranquila registrou algo estranho. Uma raposa atravessava a estrada normalmente, mas ao chegar do outro lado, simplesmente desapareceu no ar. O momento deixou muitos confusos. Alguns acreditam que poderia ter sido um portal abrindo por um instante, enquanto outros sugerem que o animal poderia ser uma entidade assumindo forma física temporária. Não houve falhas na gravação, e moradores não relataram nada em comum. Até hoje, o vídeo continua sendo debatido. Número 42. Alienígena na estrada. Um homem foi alertado por seus cães, que começaram a latir desesperadamente, enquanto ruídos estranhos vinham de cima da casa. Ele imediatamente verificou as câmeras de segurança e ficou surpreso com o que viu. As imagens mostravam uma figura humanoide alta e cinza, caminhando lentamente ao longo da estrada. Seus movimentos eram controlados, como se tivesse um objetivo específico. O homem não conseguiu entender de onde veio, mas a cena sugeria que poderia ter sido deixada ali por uma nave. Número 43. Metamorfo no Peru. No Peru, uma câmera de baixa qualidade registrou algo estranho em uma estrada isolada de terra. Inicialmente, uma pequena figura se movia sobre 4 apoios, de forma desajeitada, mas intencional. Em questão de segundos, ela se ergueu e passou a caminhar sobre 2 pernas. Seu tamanho e postura mudaram rapidamente, criando um efeito visual confuso. Muitos acreditam que poderia se tratar de um metamorfo. Número 44. Humanoide no quintal. Tarde da noite, um homem e seu cachorro ouviram barulhos estranhos vindos do quintal. Ao verificar, nada parecia fora do comum. Porém, mais tarde, as imagens da câmera mostraram algo surpreendente. Uma figura humanoide com olhos brilhantes correu rapidamente pelo quintal antes de desaparecer na escuridão. O cachorro ficou imóvel, observando a passagem da criatura, claramente percebendo algo incomum. Na internet, opiniões se dividem. Alguns acreditam ser uma criatura da floresta, enquanto outros sugerem até mesmo um possível avistamento de Bigfoot, próximo a áreas residenciais. Número 45. Escolha do inscrito. Desaparecimento misterioso. Na Virgínia Ocidental, há cerca de 6 anos, um morador desapareceu sob circunstâncias misteriosas, dando início a uma investigação policial sem resultados concretos. As autoridades divulgaram imagens de segurança da casa, pedindo ajuda para identificar uma figura estranha registrada no local. O vídeo mostra um humanoide alto, extremamente magro e de pele pálida, parado do lado de fora da residência. A figura se aproxima da porta da frente e entra. Depois, sai pela porta dos fundos. A polícia encontrou marcas no chão que indicavam que alguém havia sido arrastado. Desde aquela noite, o morador nunca mais foi visto e o caso permanece sem solução.